Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me sempre, ó Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, você que está aí agora comigo aí assistindo esse vídeo, tanto ao vivo aqui pela live, nesse momento de domingo, essa manhã de domingo do dia 22 de janeiro de 2003, nesta manhã de domingo, neste dia, neste momento, nesta hora, estarei levando para você uma pequena porção da instrução, do ensino, da palavra de Deus, que nos fortalece, nos alimentando, nos dando crescimento do conhecimento de Deus, para o fortalecimento na vida com Deus em fé, andando neste mundo. Porque enquanto aqui estamos, andamos por fé. Mas vai chegar o fim, vai chegar o dia onde o fim será melhor do que o começo, que será a nossa ida ao Senhor, encontrando-se com Ele, para estar com Ele eternamente. E assim como Ele é, o veremos. Não precisaremos mais de fé. Enquanto aqui estamos, temos que combater o bom combate da fé, andar por fé, crer em Deus por fé, ver Ele por fé e estar se dedicando a Ele por fé. E essa fé pela palavra dEle. Essa é a fé que nos leva a alcançar o dom gratuito de Deus, mediante a fé na palavra dele, que é Cristo, tudo aquilo que Jesus ensinou. E eu agora quero levar para você uma porção da instrução, do ensino, do esclarecimento da palavra de Deus para você agora. Todos nós, o título que eu botei nessa live, todos nós somos filhos de Deus? Interrogação. Todos serão salvos? Interrogação. Só serão salvos aqueles que são predestinados de antemão, que Deus já escolheu e os outros não? Só serão salvos predestinados de antemão, na predestinação fatalista incondicional? Será que é assim? Interrogação. E eu quero agora convidar você para levar as respostas destas interrogações, para você conhecer a verdade. Todos nós somos filhos de Deus? A Bíblia não ensina isso. João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, o versículo 11 e o 12. Diz assim: E ele veio para o que era seu, Jesus. E os seus não receberam, que eram os judeus. Versículo 12 diz assim: Mas todos quanto o recebeu, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Não são. Só são um filho de Deus a partir de Jesus. Então, todos não são filhos de Deus. Todos e tudo é criatura. Tudo é criado por Deus. O ser humano, ele é filho de Deus por criação. Mas filho de Deus para alcançar a vida com Deus, a promessa, e estar com Deus, com o direito da vida eterna, só os que creem em Jesus. É muito importante a gente ser ensinado. Instruído, orientados. Porque as pessoas precisam ser informadas. As pessoas precisam serem instruídas. Porque hoje o mundo vive uma vida do entendimento de Deus como acham, como entendem, como determinam que é. Só que existe a verdade absoluta de Deus. O alicerce, o princípio, o fundamento para a gente analisar tudo que Deus deixou. O próprio Deus deixou. Ele não deixou uma instituição. Ele não deixou uma igreja como a verdade. Ele não deixou a filosofia dos homens.
Ele não deixou nenhuma outra coisa que venham estabelecer a verdade por ela. A palavra de Deus. Essa é a verdade desde o princípio. É o que está escrito lá em Salmos 119, versículo 160. Olha o que diz a palavra de Deus, aonde nós temos que basear a nossa fé, principiar todo o nosso conhecimento e entendimento, para discernir o que é e o que não é de Deus. Salmos 119, versículo 104 diz assim: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Olha o que diz lá no Salmo 119, verso 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Meu irmão, você precisa aprender isso aqui. A tua palavra, a palavra de Deus, ela é a verdade desde o princípio. Meu irmão Adinaldo Nogueira, paz do Senhor, meu irmão. Já está aí ligadinho aí, né? Na instrução, aprendendo aí a mensagem. A gente junto aprende com Deus, amém? A paz do Senhor para você e todos os irmãos aí da sua comunidade, do estado de Sergipe, da cidade de Boquim. O povoado é Olho de Água, não é? Amém, meu irmão Adinaldo Nogueira. A paz do Senhor para você e todos os que estão aí com você nessa cidade, nesse município, nesse sítio. Mas vamos lá, vamos aprender. A palavra de Deus é a verdade. É por ela que nós temos que basear tudo para chegar à conclusão do que é de Deus e o que não é. É pela palavra. Não é por igreja nenhuma. Não é por religião nenhuma. Não é por homem, profeta, missionário, mensageiro, homem de Deus nenhum. É a palavra. Todo aquele que quiser ser de Deus tem que estar na palavra. Então, a palavra de Deus é a verdade desde o princípio. A gente está aprendendo aqui a realidade. Todos somos filhos de Deus? Não. A Bíblia diz que filhos de Deus são somente aqueles que crêem em Jesus. Eles passam agora a ser filho de Deus por Cristo, herdeiro da promessa de Deus lá nos céus. Enquanto estiver aqui, não são filhos de Deus. Vamos para outra pergunta, porque aqui está escrito, viu? Eu estou lendo Bíblia, estou explicando Bíblia, estou levando a aplicação da palavra, explicando como a palavra explica e declara. Não estou trazendo o meu entendimento, o que eu acho, o que eu creio. Ah, porque você crê assim. Não é você crê assim ou assado. É como está na palavra, irmãos. Nós temos que pregar e acreditar e ensinar e viver e crer e confiar naquilo que está na palavra. Não é naquilo que ensinam os homens nas suas instituições. Todos são criaturas, filhos, só os que creem em Jesus. João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. O povo judeu. Jesus veio como homem, ele nasceu do povo judeu, ele era judeu. Ele veio para esse povo para a promessa do Messias, do ungido. Mas esse povo rejeitaram o seu Cristo, rejeitaram o seu Messias. E o texto vai dizer no versículo 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não eram. Agora em Cristo, todo aquele que receber, seja judeu, seja grego, seja alemão, seja japonês, não importa a nação, seres humanos, criaturas perdidas, para estar com Deus na eternidade, precisam serem feitos filhos de Deus. E só são filhos de Deus através de Jesus, para alcançar essa promessa. É o que diz aqui a palavra. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não eram. Agora vem cá comigo. Vem cá comigo. Vem ler esse texto aqui, que está aqui na primeira carta do apóstolo João, no capítulo, para você conhecer algo que você não aprende, não conhece, porque você não é informado onde você está. Você não é instruído pela palavra. Você está aprendendo o que os homens ensinam do jeito que eles querem. Você precisa conhecer isso aqui, que está na segunda carta do apóstolo João. Aliás, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 10. Eu vou ler para você e vou explicar
A palavra tem que ser pregada assim. Isso é pregar a palavra. Ler a palavra e explicar a palavra. Não é criar o que Deus está dizendo, o que Deus está falando, visão, não. É isso aqui. Pregar a palavra é explicar, meu irmão. Pregar a palavra é ensinar. Não é criar movimento sobrenatural, não é criar nenhuma dimensão espiritual. É pregar com sabedoria, inteligência, manejando bem a palavra, explicando a palavra pela palavra. Deu para entender? É isso que edifica a igreja. Olha, escute o que diz aqui a palavra de Deus. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. A Bíblia vai mostrar que existe os filhos de Deus e os filhos do diabo, que também são os filhos da ira, que também são os filhos da perdição. Por quê? Estão andando, estão combatendo, estão no entendimento errado de Deus. Estão fora da graça de Deus, que é Jesus. Existem os filhos do diabo e os filhos de Deus. Filho de Deus é todo aquele que está em Cristo. Não é aquele que está na religião, não é aquele que está na igreja, não é aquele que está em coisa alguma. É preciso você aprender isso. E para você ser filho de Deus, você precisa crer e se converter a Jesus Cristo. E isso só pode acontecer se você ouvir a palavra, a pregação do Evangelho. A fé, ela vem pelo ouvir, não é qualquer coisa. É a pregação do Evangelho. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Porque essa pregação que está aí, esse ensino que está aí em nome de Deus, não vai levar você a Cristo. Não vai levar você a ser filho de Deus. Não vai levar você a Deus, porque você está sendo levado por um discurso mentiroso, pelo um caminho de Deus errôneo. Você precisa conhecer a verdade para ser liberto. Então, estamos aprendendo aqui alguns pontos que precisamos conhecer da verdade de Deus. Todos somos filhos? Não. Todos serão salvos? Não. E por que todos não serão salvos? Não, porque Deus escolheu uns para a salvação e outros para a condenação. É assim? É não. Isso é uma doutrina de demônio, irmão. Essa doutrina da predestinação fatalista, que ensina que uns já foram decretados para a salvação, não adianta fazer mais nada, e outros decretados para a condenação, não adianta fazer mais nada. Isso não procede dentro das escrituras do Evangelho. Jesus não trouxe isso para ninguém. Quem ensina isso são os doutores, os teólogos, os pastores dentro das igrejas, que desfaz da verdade do Evangelho, que estabelecem sua doutrina, que aplica para o povo o seu conceito, levando o povo a adorar a Deus em vão e viverem um Evangelho anátema. Porque eu quero dizer para você, Jesus ele vai informar que o inferno, no lugar de condenação, não foi criado para os homens. Porque se fosse criado para os homens, então Deus tinha condenado o homem para esse lugar. Mas ele não foi criado para os homens. O inferno foi criado para Satanás e os demônios. Os anjos caídos que pecaram, se rebelaram contra Deus. E por que o homem vai para lá? Por causa da sua atitude de rebelião e de transgressão contra o seu Criador. É a justiça de Deus que aplica o castigo dentro da transgressão do homem, da criatura. Deu para entender? Então, não existe essa questão de que Deus destinou para o céu e para o inferno. Saia dessa ideia. Só não vai para o céu quem não crer em Jesus. O nosso irmão Marivaldo Higino colocou aqui João 3,16. João 3,16, Jesus vem mostrar ao mundo o amor de Deus. João 3,16, Jesus agora está revelando a mensagem original, o princípio, o conteúdo original da mensagem do Evangelho. João 3,16 é o próprio Jesus agora pregando o Evangelho dentro desse contexto. É muito bom você analisar o contexto. Jesus está falando com Nicodemos, explicando a ele no entendimento que Nicodemos precisava ter. Mas Nicodemos era doutor, mestre da lei, ensinador no meio da religião judaica. Mas Nicodemos não conhecia a verdade que liberta. Muitos são teólogos, doutores, pastores, bacharel, estão pregando o conhecimento de Deus,
mas não foram agraciados pela verdade do Evangelho de Cristo. Estão ainda perdidos, precisam nascer de novo. E o nascimento tem que ser com arrependimento para Cristo. João 3,16. Jesus vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Presta atenção na leitura e nos detalhes. Porque Deus amou o mundo aqui não é o povo judeu, não é os escolhidos, não é um grupo específico. O mundo aqui é a humanidade, os pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Observe a condição. Jesus veio para todos, mas salvação só para aquele que nele crê. Escute, veja de novo o texto, vou ler para você. Porque Deus amou o mundo, a humanidade. O amor de Deus, a condição de Deus não é restrita. Deus não faz acepção, é para todos. O amor de Deus é para todos, que é salvar. O amor de Deus é isso, é a salvação que ele dá ao homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa foi a atitude de amor por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo, a humanidade de tal maneira que deu, ele já enviou, ele já proporcionou, ele já deu a condição homem. Deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele, é para todos, aquele é o indivíduo que nele crê, particular. Cada um dará conta de si a Deus. Você é responsável pelo seu destino eterno. Deus, ele dá a condição. Deus, ele abre a porta. Deus, ele estabelece o caminho. Deus, ele cria o meio. É você que tem que entrar pela porta, andar pelo caminho, aceitar o meio de salvação que Deus deu, que é a graça salvadora em Jesus Cristo. Mas você, para aceitar essa graça e receber esta graça, é preciso exercer a ação da fé. Pela graça sois salvo mediante o quê? Aprenda isso aí também, meus irmãos. Ah, é pela graça, sim, mas é condicional. Mediante a fé. E essa fé é em Jesus. Não é dentro de uma vida religiosa. Não é dentro de consagração a nenhuma igreja. Não é dentro de viver uma vida devota a nenhum ritual de determinações de homens, dentro de doutrina de homens. É pela fé em Jesus Cristo. Então não existe no Evangelho essa mensagem de que Deus escolheu um para o céu e para o inferno. Todos são chamados à salvação. E como é que o homem é chamado? Pela mensagem do Evangelho. Jesus disse, ide pregar a toda criatura. Olhe que nós não éramos filhos. Ele manda assim, Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide pregai o Evangelho a todos os filhos? Não. A toda criatura. Amém? Está sendo explicado aqui pela Bíblia? Amém? Então, ide pregai o Evangelho a toda criatura, seres humanos. Não é filho. Aí ele diz, quem crê será salvo. Não é quem é escolhido. Não é quem é eleito. A eleição é em Cristo. Todo aquele que crê em Cristo é eleito para a vida eterna. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é os que são eleitos. Olhe, agora presta atenção, Romanos 8:1. Presta atenção que diz a palavra de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão. Está no verbo presente. Não é os que esteve. Não é uma coisa que você diz, não, eu já fui e tal, você tem que ser e permanecer até o fim para estar nessa eleição. Para ir para esse caminho predestinado ao céu. Porque quem está em Cristo, logo está indo para o céu, não é para o inferno. A predestinação é essa. É que você em Cristo já está se conduzindo no caminho para o céu. Não é que você foi predestinado de antemão, não perde mais a salvação, não há nada que você faça para você não perder mais a salvação, porque você já foi escolhido para o céu e não perde mais a salvação. Como também ensinam que aquele que já foi escolhido para o inferno, não adianta fazer mais nada. Que já foi escolhido para o inferno e ele já foi predestinado ao inferno. Então não precisa fazer mais nada. Então logo Jesus não tem poder para salvar toda a humanidade. O Evangelho, o sacrifício de Cristo, foi por todos.
Não foi por um grupinho separado de escolhido, não. Escolhido é quem está em Cristo. Predestinado é quem está em Cristo. Eleito é quem está em Cristo. Deixa eu ler aqui um texto para você que crê nessa ideia aí da predestinação fatalista. Olha o que diz Efésios. E Efésios fala de predestinação. A Bíblia fala assim, meu amigo, de eleição, predestinação. Mas em Cristo, não é porque você é bonitinho, melhor do que o outro, você foi escolhido e o outro não. Nada a ver. Se converter não a Jesus, senão você está na condição de filho da ira, filho do diabo. Dentro da maldição do pecado, indo a juízo. Converta-se enquanto é tempo e seja livre, para que você possa assim estar eleito por Deus e predestinado ao céu, em Cristo. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 1, vou ler o versículo 13 para a gente adiantar. Paulo diz assim: em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Paulo vai dizer aos irmãos, Paulo está falando aqui de predestinação, mas Paulo vai dizer, depois que vocês ouviram e creram, foram selados com o Espírito da promessa para o dia da redenção. Você só é eleito, você só é predestinado ao céu se você ouvir a pregação do Evangelho, se você crer, aí sim você será eleito porque você creu em Jesus. E tem uma coisa, viu? Escuta aqui. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será, é no futuro, será salvo. Rapaz, o cara que prega isso aí, dizendo que o cara já é salvo de antemão, não há mais nada o que fazer, é um mentiroso, é um filho do diabo. Por quê? Quem mente é do diabo. Ele está indo de encontro ao que Jesus ensinou. Quem prega a doutrina da predestinação fatalista incondicional, eu estou dizendo predestinação fatalista incondicional. Essa doutrina ensina que a pessoa já foi escolhida para o céu, não adianta fazer mais nada, e o outro já foi escolhido para o inferno. Não tem mais o que fazer. É mentirosa. A predestinação existe, a eleição existe. Esse texto aqui de Efésios fala, mas não é como esse povo ensina. É uma doutrina deturpando a verdade do Evangelho. É uma doutrina que não é condizente com a verdade que Cristo trouxe. Jesus não ensinou isso a ninguém. Quando alguém prega isso, está indo de encontro à verdade de Cristo, a palavra. Jesus disse, todo aquele que perseverar até o... Existe o fim, meu amigo. E o fim é melhor do que o começo. E muitos vai até a metade. Muitos não chegam ao fim. Cai e volta. Por isso que Paulo vai dizer, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Por quê? Cair é voltar ao pecado. Cair é voltar à miséria, à condenação, apartar-se de Deus. Paulo vai dizer isso, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Paulo vai dizer, aquele que está em pé, olhe, cuide para que não caia. O que é que Paulo está dizendo aqui? Não perde mais salvação, não? E por que Paulo está advertindo isso? Sabe o que é cair aqui? Dá uma lidinha lá em Joel, capítulo 14, versículo 1, que você vai entender o que é cair aqui. É voltar ao pecado. Estou levando para você a exposição da palavra. Estou levando para você uma instrução que vai te esclarecer. Vai te dar entendimento. Então, nem todos são filhos de Deus. Todos não vão ser salvos. Por quê? Não é porque Deus não quer. Há alegria no céu quando o pecador se arrepende. A vontade de Deus é que o ímpio se arrependa, se converta e viva. Deus não destinou ninguém para o inferno, porque Deus é amor. O bem de Deus é maior do que o mal do homem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dá uma aberturinha na tua Bíblia aí. Vai ler lá em Salmos, capítulo 7, versículo 11 e 12. Porque Deus é um justo juiz. E se o homem não se converter, ele já tem afiado a sua espada. O que Deus quer é que o homem se converta.
para que ele não sofra a condenação. Não é Deus que condena. Deus é justo, ele aplica a justiça para dar ao homem segundo as suas obras. O juízo pelo qual o homem é merecedor. Todos nós, eu, você e todos os seres humanos, somos merecedores do inferno. Do inferno. Ninguém é merecedor do amor de Deus. Sem Cristo, ninguém terá o Pai. João 3:36. Quem tem o Filho, não é quem é predestinado. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece eternamente, para sempre. Então é isso, meus irmãos e amigos, que nós temos que entender e sair dessas doutrinas mentirosas dos homens, que não condiz com a verdade do Evangelho. Nem todos somos filhos de Deus. Filho de Deus é os que creem em Jesus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3:18. Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, não é quem Deus predestinou. Marcos 8:34, Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É eu e você que tem que seguir Jesus. E não é até a metade, não é um pouquinho de tempo. É até o fim. E o fim só vai se dar ou com a nossa morte ou com o arrebatamento. O fim para o crente desfrutar do descanso e da vitória eterna, ou com a morte ou com o arrebatamento. Enquanto não chegar nenhum desses dois momentos, persevere. Seja paciente na tribulação, se alegre na esperança, persevere em oração, não desista, não desanime, vigie, analise a doutrina de Cristo para não ser desviado da fé, para não perder, para não ser reprovado. Cuida de ti e da doutrina, meu irmão. Seja prudente, porque o diabo está ao vosso derredor. Ele é o nosso adversário. E ele trabalha para nos tirar da presença de Deus através do engano e da mentira. Quantos estão mortos com o nome de que vive? Quantos estão no caminho da maldição, pensando que estão na bênção? Quantos estão bem distante de Deus, pensando que estão perto? Meus amados irmãos, quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o que esses homens estão falando aí. É o que o Espírito Santo diz. E o Espírito Santo só fala pela palavra. Ele nos guiará em toda a verdade, disse Jesus. Ele não guia ninguém fora da palavra. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não converte. Quem tem que se converter é quem ouve a pregação do Evangelho. Arrependei-vos e convertei-vos. Esse é o convite de Deus para o homem. Essa é a mensagem do Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz o texto que quando João Batista foi preso, veio Jesus pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e a hora é chegada. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos. Quem tem que se arrepender? Quem tem que se converter? Somos nós. Pelo ouvir da palavra. Então nós aqui trouxemos uma orientação para vocês. Um ensino para vocês contemplar a verdade do Evangelho de Cristo. Sem Jesus, todos estão perdidos. Você pode estar aonde estiver. Você pode estar praticando o que quiser. Você pode estar vivendo, fazendo o sacrifício que for. Nada que você faça sem Jesus, sem estar na palavra dele, sem estar firmado na rocha que é a palavra dele, não te levará a Deus. Muitos me dizem, Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Jesus disse assim, nem todos que me dizem Senhor entrarão no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, que guarda a palavra dele. O que é que você está praticando em nome de Deus? Qual é a esperança de fé que você está recebendo? O ensinamento, a instrução de Deus que você está recebendo. Cuidado. Se não for a doutrina de Cristo, você está perdido. Jesus vai dizer lá em Mateus 7:24. Eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse edifica a sua casa na rocha. A nossa vida só estará edificada em Deus se estivermos
na palavra de Cristo, na doutrina de Cristo, na verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar e libertar. Não é esses movimentos religiosos. O poder de Deus para salvar, libertar, transformar e tirar o homem da escravidão do pecado e da condenação é o Evangelho. Paulo vai dizer isso. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo... Olha aí, ó. Olha o condicional de Deus. Para a salvação, não é dos escolhidos. Para a salvação de todo aquele que crê. Não importa se é judeu, ou grego, ou gentil, ou qualquer pessoa. Independente da cor, da raça, da religião, da cultura, todos precisam de Jesus. Padre, pastor, papa, bom, ruim, juiz, advogado, ladrão, estuprador, todo ser humano, independente da sua posição social que estejam, são pecadores. E todos precisam de Jesus para ser livre da condenação do pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Como por um homem veio o pecado para a condenação, também, como por um homem, veio a justificação de Deus para a salvação. O homem que veio o pecado foi Adão. O homem pelo qual somos justificados é Jesus. Amém? E olha aqui para encerrar essa ministração tão gloriosa da palavra de Deus nesse domingo. Isso é adorar a Deus. Isso é um culto. Você está agora aqui cultuando a Deus, recebendo a instrução da palavra. Culto é isso. Não é esses movimentos formais dentro dessas congregações que não tem essa instrução. Que você não é instruído, esclarecido com a verdade que liberta. Para encerrar, olha o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, eu vou ler para você o versículo 10. Diz assim: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Você está entendendo o que diz a palavra aqui? E aqui Paulo fala da predestinação. Mas a predestinação não desse jeito que ensinam. A predestinação, aqueles que creram em Cristo. Ah, mas nós fomos predestinados antes da fundação do mundo, então eu não tinha nem nascido ainda. Mentiroso. Não interprete assim. Está errado sua interpretação. Deus, sabendo que o homem ia cair em pecado, ia transgredir, ia se afastar dele, por deliberada e espontânea vontade, Deus já tinha proporcionado e estabelecido um plano para resgatar esse homem perdido. Deus não é pego de surpresa. Jesus já tinha sido morto no tempo de Deus, antes da fundação do mundo, porque Deus não tem o tempo que nós temos. O tempo de Deus, o Kairos, não é o Cronos. Deus não está preocupado com dia, com mês, com ano, com semana. O tempo de Deus é o hoje, é o já, é o agora. Porque Ele é eterno. Ele não tem limite de tempo. Então é nesse sentido. Jesus já tinha sido morto na presciência de Deus. No tempo de Deus. Para salvar o homem. Assim como o homem pecou pela liberdade de escolha que teve, livre-arbítrio, é outra doutrina que esse povo nega. Muita gente diz que não existe porque não querem acreditar na verdade bíblica. Mas eu não vou entrar nesse termo agora. Então, Deus, sabendo que o homem ia se perder, cair em condenação, por livre e espontânea vontade, o homem pecou e se afastou de Deus, entrou em maldição. Da mesma forma, Deus também dá ao homem a oportunidade de, por livre e espontânea vontade, escolher o caminho estreito, na porta apertada, crer em Jesus para sair da condenação e vir para a salvação. É escolha. Céu ou inferno não é questão de determinismo de Deus. Quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Céu ou inferno é questão de crer e obedecer. Quem crê e obedece está predestinado ao céu. Quem não crê e não obedece está predestinado ao inferno. Não é porque Deus predestinou. É pela escolha do homem que faz as suas decisões, seguindo os seus caminhos, que os levará para a eternidade, ou com Deus, ou sem Deus. E Deus ainda vai dizer assim,
Eis que ponho hoje diante de vós o caminho da bênção e da maldição, da vida e da morte. Aí Deus diz, escolhe. Não é o homem que tem que escolher? Como é que você diz que não existe livre-arbítrio? Deus vai dizer, escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas. Lá em Deuteronômio 30:19, dá uma lidinha lá. Aí para você também aproveitar e conhecer a verdade, abre lá em Salmos 25:8 e o 12. Dá uma lidinha lá no Salmos 25, versículo 8 e 12. Tu vai ouvir a palavra dizer assim, Deus está falando. A Bíblia diz que Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher. Deus orienta, Deus instrui, Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher. Mas ele não força. Na sua soberania, ele não determina. Você vai aqui, andar aqui e acabou, porque eu sou Deus. Não. A palavra de Deus vai dizer que Deus dá ao homem o livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Dá lidinha lá, Salmos 25, verso 8 e o verso 12. Jesus vai dizer isso. João, que o nosso irmão Marivaldo aqui também deu, ajudando aqui nesse trabalho. Paz do Senhor, Marivaldo, Edinaldo Nogueira. Deus abençoe vocês, meus irmãos. E também o irmão Edinaldo Nogueira, né, lá de Sergipe. Jesus vai dizer assim, lá em João capítulo 3, versículo 20, 19 ao 21, aliás. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. E não quiseram vir para a luz porque suas obras eram mais, para que não fossem reprovadas. É escolha, meu irmão. E Paulo vai dizer aqui que Deus vai permitir a operação do erro. Deus vai permitir Satanás operar com o engano na vida daqueles que não dão ouvido à verdade, porque vão ser condenados por isso. Porque não deram ouvido à verdade para se salvar. Não é porque Deus predestinou ao inferno. Porque não deram ouvido à verdade para se salvar. Antes, creram na iniquidade, amaram a iniquidade. Dá uma lidinha lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Então, que Deus abençoe a todos vocês. É preciso a gente estar na palavra, tá certo? Não importa quem foi o doutor, o pastor, o teólogo, o bacharel, que disse que é assim. Não. Vá para a palavra. Aprenda de Cristo. O que é a verdade não é o que o pastor, que a igreja A, B ou C ensina. A verdade é o que Cristo ensinou. Jesus é a verdade. E você não vai ser bem-aventurado seguindo essas doutrinas de homem aí. Siga a doutrina de Cristo, o Evangelho. É o que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo 4:12. 4:16, aliás. Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isto, é isto que vai garantir a tua vida na salvação. A tua caminhada para a salvação. É fazendo isto. Cuidado, para que você não tenha sido já reprovado. Porque está sabendo que muitos já foram reprovados por Deus? Dá uma lidinha lá. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Paulo vai dizer, irmãos, examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé, ou se já não fostes reprovados. Cuidado. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 16, versículo 17. Notai os tais, que promove escândalo e dissensões à doutrina. Apartai-vos deles. Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se alguém vem até vós trazendo um outro evangelho, pode vir um anjo do céu, ou qualquer um no meio de nós, que não seja esse que eu já vos tenho pregado, não recebam, é anátema. O apóstolo João vai dizer na sua segunda carta, no versículo 9 ao 11, porque não tem capítulo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Cuidado, irmãos. Seja fiel até a morte para receber a coroa da vida. Tendo pouca força, não negue o nome de Jesus e guarde a palavra dele. Não é a palavra de nenhum teólogo, doutor, pastor ou bacharel. Guarde a palavra dele, porque a porta está aberta. Para mim e para você. Não precisa de campanha de abrir porta. Não precisa de campanha de libertação. Não precisa de campanha de vitória. Não precisa de campanha de bênção. A palavra de Deus vai dizer
Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Eu não preciso fazer campanha para buscar bênção. A palavra de Deus vai dizer, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso buscar vitória em canto nenhum. A palavra de Deus vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 32 e o 36. Eu não preciso buscar vitória, libertação em culto de libertação, nem culto de quebra de maldição. Tudo isso é paganismo. Isso não é o Evangelho de Cristo. Portanto, saiam disso, saiam dessas instruções, saiam desses ajuntamentos, saiam desses ensinos e conheçam a verdade, sejam libertos e se mantenham fiéis à palavra de Cristo, para que você seja verdadeiramente discípulo de Cristo, não discípulo de igreja, de pastor, de religião. João 8:31. Se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Você só é discípulo de Cristo se estiver andando, confiando, acreditando, praticando, consagrando, obedecendo, se submetendo e esperando no cumprimento da palavra de Cristo. Amém? Fica para você esta grande instrução nesse pequeno tempo para edificar a sua vida. Esse culto maravilhoso que nós tivemos aqui agora. Cultuar é isso. É estar diante de Deus recebendo o seu ensino e a sua instrução para o nosso viver ser bem-aventurado. Pela palavra. Não tem instrução para edificar se não tiver a palavra. Amém? Obrigado por todos que sempre estão comigo nos meus vídeos e instruções. Eu peço a você, tem muito material bom para você ser esclarecido da palavra de Deus, com instruções de vários assuntos, já preparado, tudo já bem servido direitinho para você, a exposição feita dentro da palavra, explicando a palavra, contestando, refutando, mostrando a verdade, lá nos meus vídeos de instruções. Dá uma visitada aí no meu canal no YouTube, lá no Kawai também eu tenho lá vídeos de curta duração, que são bem objetivos e instrutivos para você ser edificado. Busque se edificar dentro do conhecimento de Deus, não dentro de movimentos que trabalham a tua emoção e não traz conhecimento nem entendimento para você. Tira você da razão. Leva você a viver uma vida sem raciocínio, sem entendimento, sem conhecimento da verdade de Deus. Porque o que vai te dar conhecimento e entendimento é a palavra, é a doutrina. O apóstolo Paulo ele vai dar essa orientação a Timóteo. Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Porque toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça todo homem de Deus, para que sejam perfeitos e perfeitamente instruídos pela palavra, pela doutrina. Aonde não tiver doutrina, não tiver palavra, saia. Não vá atrás desse show, desses espetáculos, desses poderes, dessas manifestações de bênção, de vitória. Não. Jesus nunca nos orientou a buscar isso. Vá buscar o conhecimento, a palavra. Conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Oséias 4:6. O próprio Deus vai dizer: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. E porque desprezaram o conhecimento. E Paulo vai dizer, lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Dá uma lidinha lá, meu irmão. Vai analisar esses textos que eu estou lendo. Paulo vai dizer: muitos terão comichão nos ouvidos. Não vão suportar ouvir a sã doutrina. Vão buscar para si pregadores, doutores, que preguem segundo o desejo, a concupiscência, o que eles querem ouvir. E com isso, Paulo vai dizer, vão desviar os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. É o que o povo tem vivido aí, desviando da verdade e buscando só fantasia, fábula, só mentira em nome de Deus, dentro desses cultos de movimento de poder. Porque o poder é a palavra. E aonde tem a palavra tem poder. Aonde não tem a palavra, aonde não tem instrução, aonde não tem a doutrina, aonde não tem o ensinamento, não tem poder, não tem Deus, não tem manifestação do Espírito Santo, não tem coisa nenhuma. O que existe é bagunça, é manifestação, é possessão, é espíritos enganadores, levando muitos a apostatarem-se da fé, por meio de movimentos e doutrinas de demônios. Meu irmão, isso é muito sério.
Se você quer ir para o céu, seja prudente. Seja prudente. Escapa por tua vida. Cuida de ti e da doutrina. Você que está de pé, olhe, tenha cuidado para que não caia. Desperta, tu que dormes. E Cristo já está te esclarecendo. Amém? Fique na paz.